Muito bem, meus amados irmãos. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Estamos de volta aqui com a nossa quarta aula de revisão da matéria de soteriologia, a doutrina da salvação. Nós estamos na página de número 29. Nós estamos falando sobre a doutrina da santificação e nós iremos dar continuidade na doutrina da santificação. Então, pegando aqui no ponto 9 aqui, que é a separação de Isaac e Ismael. Nós estamos falando sobre separação, porque a santificação ela tem duas fases, que é separação e meios de santificação. Então estamos aqui falando sobre separação. No ponto 9, a separação entre Isaac e Ismael. E no ponto 10, a separação entre Jacó e Esaú, que está em Gênesis 27, 46 e 28, do 1 ao 2. Ponto 11, a separação entre José e seus irmãos. Lembrando, os irmãos, nós estamos falando aqui de a separação de Gênesis ao Apocalipse, viu? De Gênesis ao Apocalipse. Ponto 12, a separação de Israel e das nações escravizadas no Egito. 13, a separação de Israel do Egito. 14, a separação dos levitas para o serviço sagrado no tabernáculo. Gênesis Êxodo 28 e 29. Passando para a página de número 30. Número 15, a separação das 12 tribos de Israel por causa do pecado. 1 Reis 14, 1 a 4. E versículo 11 ao 13 e versículo 19 ao 32. Versículo 29 ao 32. 16º, a separação do meio dos cristãos, no meio dos cristãos. Mateus 28, versículo 13, Mateus 28, versículo 13 ao 30, Mateus 25, do 2 ao 33, Apocalipse 3, versículo 10, 15 e 16, 17, a separação no fim do milênio, Apocalipse 20, versículo 7 ao 10. E por último aqui, separação eterna, João 5, 28 e 29 e Apocalipse 15, do 21 ao 27. Então aqui nós falamos sobre a separação de Gênesis a Apocalipse. Tudo bem até aí? Amém. Vamos falar sobre meios divinos de santificação. Meios divinos de santificação, que são 3. Primeiro meio divino aí é o sangue de Jesus Cristo. O segundo é o Espírito Santo. E o terceiro é a palavra de Deus.
Então, a segunda fase aqui, os meios divinos de santificação. Então, vamos falar sobre o sangue de Jesus, que é o primeiro meio divino. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, vai dizer: se andarmos na luz, como Jesus na luz está, mantemos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O segundo meio divino de santificação, o Espírito Santo. Filipenses 1:6. É Filemon, é Filipenses. Vê aí para mim, direitinho. Filipenses 1:6. Tendo por certo, é isso mesmo. Tenho por certo isso. Então vamos corrigir aqui. É Filipenses mesmo. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Muito bem. Terceiro meio divino de santificação, a palavra de Deus. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos passar para a página de número 31. Vamos ver aqui agora o seguinte. Vejamos a seguinte: o que o Espírito Santo santifica no crente? O que o Espírito Santo santifica no crente? Primeiro, o Espírito Santo santifica no crente o Espírito. Ele santifica o nosso Espírito. Fazer uma ressalva aqui, que a santificação, ela não ocorre de fora para dentro. A santificação ocorre de dentro para fora. Por isso, então, a santificação começa no Espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aí. Primeiro, o Espírito Santo santifica no crente o seu espírito, o nosso espírito. Segunda coisa que o Espírito Santo santifica no crente é a alma. É a alma. 1 de Pedro 1:22. Tendo purificado as vossas almas. Mas lê para nós aí. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal,
não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amém. E em terceiro lugar, o Espírito Santo santifica no crente o seu corpo, o nosso corpo. Romanos 12:1. Vou dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o Espírito Santo santifica no crente o seu espírito, sua alma e o seu corpo. Amém. Vamos falar então sobre meios auxiliares. Meios auxiliares de santificação. Amém? Meios auxiliares. Os meios auxiliares de santificação são: primeiro, a oração; segundo, o jejum; terceiro, o louvor ungido; e quarto, o sofrimento. São meios auxiliares de santificação. Então, a oração, vou precisar que leia agora Efésios 6:18 e Daniel 6:10. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Daniel 6:10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém. Em segundo lugar, o jejum também é um dos meios auxiliares de santificação. Atos 13, versículo 2 e Mateus 4:2. Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Mateus 4:2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Isto. Terceiro meio auxiliar de santificação, o louvor ungido. Por que eu estou falando ungido? Porque nem tudo que canta nas igrejas por aí é louvor. Tem muito canto, muita cantarola, muitas cantarolas na igreja que não tem nada a ver com louvor a Deus. São hinos voltados para o homocentro, voltado para o homem, entendeu? Quem, por exemplo, esses tipos de hino assim, o Senhor vai me colocar lá em cima no palco e deixar o meu inimigo lá embaixo, vendo a minha vitória, e a minha vitória vai ter sabor de mel. Mas esse sabor de mel aí, não é por a pessoa estar em cima do palco, não. O sabor de mel é de ver o inimigo humilhado lá embaixo. Então isso não é louvor. Isso não é louvor a Deus. E outros tipos de louvor, outros tipos de hinos, que eu nem chamo isso de louvor, não, tá? Tem uns que dizem: Deus vai te matar e vai te ressuscitar, Deus vai te matar, vai te ressuscitar. Isso não é louvor, isso é bagunça. Isso é bagunça no meio dos evangélicos. E tem muitos outros aí, principalmente esses que chamam Jesus de você. E a Bíblia diz que aquele que não confessa que Jesus é Senhor, não tem salvação, não. E tem um monte de gente aí, sabe o que é? Esses hinos,
que chama Jesus de você, são hinos que não são feitos por crentes espirituais. Tem uns hinos aí que são feitos até por pessoas ímpias. Eu vou nem dizer por católico, não, tem muito católico que temente a Deus, tá? Mas tem muito crente que ele é pior do que o mundano lá fora. É pior do que o mundano. Então faz esses hinos aí com maior falta de respeito, chamando Deus de você, chamando Jesus de você. Não, Jesus não é você não. Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é Senhor. Então, por isso, fiz a questão de narrar aqui o louvor ungido, Salmo 148. Pode ler o Salmo todo e o 150 também. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo e o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Amém. 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus do seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com adufe e flauta, louvai-o com instrumento de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Em quarto e último lugar, meios auxiliares de santificação aqui, que é o sofrimento. O sofrimento também ajuda na santificação do crente, porque quando o crente está sem sofrimento, ele esquece de Deus, ele fica com a vida tão de mar de rosa, que ele começa a afastar da igreja, começa a desanimar de ir para os cultos, de ir para as orações. Mas quando ele começa a entrar no sofrimento, ele sente a necessidade de se aproximar mais de Deus, de buscar mais a presença de Deus e de orar, de jejuar, de subir ao monte, de fazer campanhas. Então o sofrimento ajuda na santificação. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22 e Mateus 11, versículo 12. Mateus 14, 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Atos 14, 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Pois por muitas tribulações, são poucas não, é que nos importa entrar no reino de Deus. Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Tem Bíblia que vai dizer assim:
E desde os dias de João Batista e até agora, o reino dos céus é tomado à força, e só os que se esforçam apoderam dele. Muito bem, vamos falar sobre as bênçãos que acompanham a santificação. Agora aqui vai ser tudo resumido. As bênçãos que acompanham a santificação. A primeira bênção é que a santificação promove crescimento espiritual. A segunda bênção é que a santificação dá lugar à operação do Espírito Santo na vida do crente. Página de número 32. Em terceiro lugar, a santificação prepara o crente para ser usado por Deus. Em quarto e último lugar, a santificação prepara o crente para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos falar um pouco sobre crescimento espiritual. A doutrina do crescimento espiritual faz parte da doutrina da salvação. A salvação significa que a vida eterna opera na vida do crente. Onde existe vida, há também crescimento. 1 de João 5, 1 a 13. 11 a 13. 1 de João 5, de 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém. Devemos, pois, conhecer a doutrina do crescimento espiritual, para sabermos de que maneira este crescimento acontece e quais são os meios que o promovem. Então vamos ver. Primeiro, os meios que ele promove, né? A Bíblia fala de crescimento espiritual. A Bíblia fala de crescimento espiritual. Assim como a vida vegetal e animal crescem, assim também cresce a vida espiritual. A Bíblia exorta: crescei na graça e no conhecimento da verdade. 2 de Pedro 3,18. Este crescimento atinge tudo que concerne a vida espiritual. Então nós devemos crescer na graça, mas também devemos crescer no conhecimento. Infelizmente, tem muito crente que só preocupa em crescer na graça. Ele adora ir para uma vigília, fazer um jejum, orar, subir ao monte, mas ele detesta o estudo ordeiro da Bíblia Sagrada. Se você procurar ele no estudo bíblico na igreja, você não o encontra. Entendeu? Esse aí está crescendo só na graça, mas o conhecimento nada. Então esse crente vira um crente tipo assim. Vou fazer a comparação aqui. Ele vive um crente, ele é como um crente aleijado, com um pé só. Um pé. Ele anda pulando com um pé só. Entendeu? É um crente desestruturado. Porque se o crente só orar, ele vai ficar igual lata vazia. Lata vazia. Faz muito barulho, mas ele é cabeça oca. Crente da cabeça oca é o crente que só preocupa em orar, jejuar, participar de vigília e tudo. E quando ele sobe no púlpito é aquela gritaiada, mas Bíblia mesmo ele não tem para ensinar para o povo. Lata vazia faz muito barulho,
mas não tem nada por dentro. Existe aquele outro crente que preocupa muito com o conhecimento da palavra de Deus. Esse aí também não gosta de oração, não gosta de jejum e não gosta de santificação. Esse crente também vai ficar com um pé só. É uma coluna só, um pé. Ele é cheio do conhecimento, mas quando ele sobe no púlpito para pregar, é a mesma coisa de jogar um balde de água fria na igreja. A pregação dele não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum. Então esse crente, ele é conhecido como crente formalista. Crente formalista. Ele conhece muito a palavra, mas ele é formalista, ele não tem poder de Deus. Não tem poder de Deus. E como que chama o crente que ora demais, jejuma demais e não estuda a palavra? Esse crente é chamado de o crente salgado. Ninguém consegue ficar perto dele, porque ele está sempre repreendendo o outro. É crente salgado, né? Mas agora, se o crente ele é de oração e de estudo da palavra, se ele cresce na graça, mas cresce também no conhecimento, aí ele vira aquele cristão bonito, aquele cristão que todo mundo quer ficar perto dele. É aquele cristão que ele é muito compreensivo, educado, ele gosta de respeitar as opiniões dos outros, não é encrenqueiro, não é briguento e nem é santarrão. Ele é um crente que ele tem o fruto do Espírito. Ele é aquele crente que ele consegue viver e conviver em qualquer ambiente, porque ele é moldado pela palavra de Deus. Amém. Agora, o número 2 aqui. Devemos crescer na graça. Já falei aí, né? Número 3. Devemos também crescer na fé. Crescer na fé. Porque assim tudo que concerne a vida espiritual ou nosso trabalho para Deus torna-se mais eficiente, inclusive na evangelização. A Bíblia nos exorta a crescer no conhecimento, 2 de Pedro 3,18, e conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Assim, todo crente pode ficar cheio de conhecimento da sua vontade e andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Quanto ao conhecimento do crente verdadeiro, aumenta. Ele não fica orgulhoso, porque sabe que somente em parte conhecemos. Amém? Ninguém conhece tudo, a gente conhece em parte, mas vai chegar um dia que vamos conhecer de tudo, quando nós chegar na glória celestial. Vamos falar um pouco aqui sobre, acho que não vai dar tempo mais não. Vamos falar um pouco aqui sobre a doutrina da preservação na salvação. A doutrina da preservação na salvação. Pulamos para a página de número 36. Lá embaixo, no rodapé. Número 6. Ponto 6.
a doutrina da preservação na salvação. A doutrina da preservação na salvação faz parte da doutrina da salvação. A questão principal é o permanecer para sempre na salvação, ou se é possível perder-se depois de ter sido verdadeiramente salvo. É uma pergunta. Analisemos esse assunto. Quer dizer, vou voltar aqui para os irmãos entenderem. A questão aqui principal é o seguinte: é possível perder, é possível permanecer para sempre na salvação, ou é possível perder a salvação? Isso que nós vamos analisar agora. Letra A. Alguns teólogos ensinam que uma vez salvo para sempre. Com muita convicção, eles afirmam que jamais se perderá aquele que uma vez foi salvo. Quem é crente é crente para sempre. Página 37. Voltando para os alunos aqui. Vocês acham? Quem é crente para sempre? Salvação se ganha, salvação também se perde, não é assim? Então, quem é crente para sempre, isso é uma doutrina errônea, errada. Dizem que, embora o crente seja livre, a natureza da salvação é tão profunda que ele jamais abandonará a vida cristã. Deus preserva o crente em liberdade. Já nos tempos dos apóstolos, já havia esta corrente de doutrina, corrente doutrinária, a chamada doutrina dos Nicolaítas. Essa doutrina de uma vez salvo para sempre, é a doutrina dos Nicolaítas. Essa doutrina de uma vez crente, sempre crente, é a doutrina dos Nicolaítas. Apocalipse 2, leia para nós, versículos 6 a 15. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaítas, e quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmínia, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são mais, são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não conceberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não rasgaste a minha fé, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá
os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Amém. Afirmam a doutrina dos nicolaítas, que afirmam que a graça de Deus sobre o crente era tão poderosa que os atos dos homens não os afastam delas. Quer dizer, os pecados dos homens não os afastam dela. Importa salientar que Jesus disse que aborrecia tal doutrina. Jesus disse que aborrecia tal doutrina. Letra B. A Bíblia refuta frontalmente a doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre, dos nicolaítas. Veja que a palavra de Deus exorta o crente a permanecer fiel a Deus e perseverar até o fim, como está em Mateus capítulo 10, versículo 22, e Marcos 13, versículo 13, não preciso de ler. Somente o fato da Bíblia exortar o crente é permanecer constitui prova de que não concorda com a ideia de uma permanência automática, independente de atitude e do seu procedimento pessoal. Letra C. Jesus mandou que o crente permanecesse em João 8:31, dizendo assim: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aquele que não permanecer em Jesus, como a vara na videira, é lançado fora. João 15, versículo 1 ao 6. Letra D. Jesus mandou os crentes vigiarem em Marcos 13, 33. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. É na hora da tentação que aparece o perigo do crente se desviar. Lucas 8, versículo 13. Mas se ele estiver vigiando, receberá a graça e vencerá a carne. Mateus 26, versículo 21. E achará escape. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E vencerá a batalha. Letra E. E Jesus exortou a igreja de Filadélfia que guardasse o que havia recebido. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3 e 11. Ele não disse: você já é salvo e ninguém poderá tomar a tua coroa. Pelo contrário, ele diz: guarda, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O mesmo conselho ele deu para a igreja de Tiatira, em Apocalipse 2, versículo 25 e 26. Lê para nós aí, que aliás nos dá um idêntico conselho ainda hoje. Apocalipse 2, 25 e 26. Apocalipse 2, 25 e 26. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha.
e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Amém. É ao que vencer e guardar até o fim as obras de Cristo, aí o Senhor dará poder sobre as nações. Letra F. A palavra permanecer aparece muitas vezes na Bíblia Sagrada. Os discípulos aconselhavam sempre os crentes a permanecerem na fé. Já lemos aí em Atos 14, 22, Paulo exortando os discípulos a permanecerem na fé e dizendo para eles que importa que entre muitas tribulações entrarmos no reino dos céus. E permanecer na graça, advertindo-os de que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Hebreus 12, 15. Os que não atenderem a essa exortação, corre o perigo de cair da graça. Gálatas 5 e 4. Os que afirmam que uma vez na graça, sempre na graça, estão induzindo muitos a transformar em libertinagem a graça de Deus. Judas 4, expondo-os ao perigo de receber a graça de Deus em vão. Amém? Vamos passar de página 38. Aqui no ponto 9, exemplo de pessoas que perderam a salvação. Então só vou falar o nome deles aqui, tá? A Bíblia apresenta exemplos de pessoas que se desviaram da salvação. Esses exemplos constituem uma prova incontestável de que a doutrina, uma vez salvo para sempre, não é aprovada pela Bíblia Sagrada. Vamos ver aqui, letra A. Ananias e Safira eram crentes e membros da igreja em Jerusalém, e sobre eles havia abundante graça. Eles eram crentes cheios da graça de Deus. Pode ver lá em Atos 4 e 33 que vai falar sobre isso. Mas nela não permaneceram, pois não permaneceram na graça, né? Pois permitiram que o amor ao dinheiro o dominasse, entrando no caminho da mentira, e por isso perderam a salvação, dando lugar ao diabo. O outro exemplo aqui é de Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos de Jesus. O próprio Jesus deu poder a Judas para curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. Mateus capítulo 10. Ele estava entre aqueles que Jesus levantou e enviou para pregar a palavra de Deus. Pela palavra profética vemos que Judas Iscariotes era um amigo íntimo de Jesus. Salmo 41, versículo 9. Judas, porém, caiu na tentação de roubar as ofertas, pois ele era tesoureiro, misericórdia, né? E era também ladrão. Assim abriu a porta para o inimigo entrar e desviou-se. Página de número 39. Desviou-se e ainda do que estava, pois traiu a Jesus, o nosso amado Salvador,
E Judas deu lugar ao diabo, perdeu a salvação, foi para o inferno. Letra C. Rei Saul é um outro exemplo. Ele recebeu um coração mudado. 1 Samuel 10, 9 a 10. Foi revestido pelo Espírito Santo e até profetizou. 1 Samuel 10, 10. Mas desobedeceu a palavra do Senhor. 1 Samuel 13, do 13 ao 15. E 1 Samuel 15, do 10 ao 31. Deus o rejeitou. 1 Samuel 15, 23 a 31. O Espírito de Deus se retirou de Saul. 1 Samuel 16, 14. Depois de ter andado por caminhos tortuosos, Saul morreu a morte de suicida no monte de Gibeá. 1 Samuel 31, do 1 a 4. Suicidou. Isso, como suicida não entra no céu, então Saul perdeu a salvação por suicidar. Letra D. O último exemplo que eu vou dar aqui. A mulher de Ló. Mulher de Ló estava sendo retirada pelos anjos da destruição de Sodoma e Gomorra, quando desobedecendo a palavra do Senhor. Olha aí o perigo em desobedecer a palavra do Senhor. Desobedeceu a palavra do Senhor, que disse: fuja depressa, não olhe para trás. Mas a mulher foi olhar para trás, olhar para as riquezas que ela deixou lá em Sodoma, e por isso virou uma estátua de sal, perdendo assim a salvação, desobedecendo. Está em Gênesis 19, versículo 25, 26, e Lucas 17, 20 a 32. Tudo bem até aí? Amém. Página de número 41. Vamos falar sobre a glorificação do nosso corpo. Glorificar significa honrar, dar glória. Deus, em seu plano de salvação, manifestou a sua glória através de Cristo Jesus. O pecador pode experimentar esta manifestação pelo Espírito Santo. O ato final do processo da salvação será a glorificação dos crentes por Deus. A glória de Deus em nós, em todo o tempo, demonstra poder, autoridade, virtude e, acima de tudo, consagração. Todas manifestadas através da fé. A fé foi nos dada através de Jesus e serve para manter a unidade da igreja. João 17, 24. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me destes, para que veja a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. A glorificação do corpo está em Romanos 8 e 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Lembrando os irmãos que eu não estou fazendo comentário mais, só estou lendo, porque o nosso tempo já acabou, e eu vou terminar aqui, tá bom?
A glorificação do corpo se dará por ocasião do arrebatamento. Nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, igualmente o corpo de Cristo. Neste ato se dará a glorificação, quando estaremos em um corpo incorruptível, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Conhecemos que a glória da roseira é a rosa, e que de qualquer árvore são os frutos, mas a glória do crente, o que será? O que será a glória do crente? Vamos ver mais aqui adiante. A glorificação é o resultado de nosso serviço realizado. Então, o que será a glória do crente? Primeiro, a glória do crente será receber um corpo glorioso igual ao corpo de Cristo. Segundo, serviços realizados. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. O trabalho do cristão deve ser realizado da melhor forma possível, com amor, dedicação, voluntariedade, humildade, alegria, sacrificial, sabedoria e etc. A segurança da salvação. Vamos ver dois termos aqui para nós terminar. Na ótica aqui do calvinismo e do arminianismo. É possível alguém que aceitou a Cristo como Salvador cair da graça? Os que seguem a doutrina de Calvino dizem que não, e os que seguem a de Armínio diz que sim. Estudaremos então as duas doutrinas, calvinismo e arminianismo. O calvinismo, vamos ver aqui a doutrina do calvinismo. A salvação é inteiramente de Deus, o homem absolutamente nada tem a ver com a salvação. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Romanos 8:35. Isso porque a sua vontade se corrompeu com o pecado. Desta forma, o homem não pode se arrepender sem a ajuda de Deus. Essa é a tese calvinismo, tá? Dos calvinistas. Efésios 1:4 e 5 diz: assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A doutrina calvinista ensina que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para perdição. A predestinação é o eterno decreto de Deus, pelo qual ele decidiu, preste atenção, ele decidiu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Deus não é injusto, não. Deus deu o livre-arbítrio para o homem. E isso vamos aprender aqui na doutrina dos arminianismo.
que diz assim: a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos, não foi por alguns, não, foi por todos. Essa é a doutrina verdadeira, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. As Escrituras ensinam uma predestinação, mas não individual. Ele predestina a todos os que querem ser salvos. Então, todos os que querem ser salvos já estão predestinados à salvação. Agora cabe o homem a escolher ser salvo ou não. Portanto, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. O homem pode escolher aceitar a graça de Deus ou pode resistir-lhe e rejeitá-la. Seu direito é livre, livre-arbítrio, sempre permanece. Ele pode escolher ser salvo e ir para o céu, ou ser condenado e ir para o inferno. Amém? Amém. Ficamos por aqui no final da nossa apostila, da nossa revisão. Agora vamos preparar para a avaliação, para as provas. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.